Começo de conversa. Eu não sei se eu começo pelo mapa para mostrar a vocês ali a Grécia Antiga, ou se eu começo com a pergunta de Sócrates. Sócrates, mestre de Platão, não deixou nada escrito, mas o personagem que Platão elege como personagem principal dos primeiros textos de Platão é Sócrates. Então, na filosofia a gente costuma dizer que Sócrates é um personagem. O Sócrates propriamente não deixou nada escrito, né? Então a gente não tem como dizer que a gente tem uma filosofia socrática, uma ética socrática, mas a gente pode dizer que sim, que o personagem Sócrates possui uma filosofia, um método, uma ética, uma relação entre psicologia, ética e política, né? O que ele fala sobre o psiquismo humano, sobre o ser humano, é de uma preocupação com as relações humanas, a vida política, como se tornar alguém preparado para viver em comunidade, preparado para viver junto com o outro, né? Então, quando eu falo em Sócrates aqui, eu estou falando de Sócrates, personagem dos Diálogos de Platão, tá? Antes, então, até de mostrar o mapinha, imagine que a gente está lá nessa época antes de Cristo. No ano 470 antes de Cristo nasce o Sócrates. E ele morre no ano de 399, condenado à morte, né, a tomar o veneno, a cicuta, por ter cometido 2 supostos crimes: perverter a juventude por meio da filosofia e proclamar novos deuses diferentes dos deuses da cidade. 2 crimes contra o Estado, né? Bom, todos os estudos apontam para que a hipótese de que foi uma condenação política, né? Estavam querendo dar um fim no Sócrates, que a essa altura já tinha então 70 anos de idade. Mas enfim, Sócrates morre mais ou menos em 399. Platão nasce em torno de 427. Então, quando Sócrates morre, Platão tinha em torno de 28 anos de idade, imagine, né? E Platão vai viver então, depois da morte de Sócrates, mais uns 50 anos, 60 anos. Platão morre escrevendo uma obra que ele fica os 10 últimos anos da vida escrevendo, chamada As Leis, que é objeto de estudo meu também. Então, estou dizendo essas datas para vocês se situarem no tempo, né? De que época a gente está falando. E depois que Sócrates morre, Platão escreve muito e abre uma escola de filosofia em Atenas. E para os seus próprios alunos, para os seus próprios discípulos, ele escreve textos sob a forma de diálogo, sempre alguém debatendo com Sócrates, ou com um personagem que ele passa a chamar de o ateniense. Então é interessante porque o que ele aprende com Sócrates, que é a importância do debate, do diálogo, só através do diálogo que a gente vai construir algum conhecimento, se aproximar da verdade, né? Ele não só aprende isso com Sócrates, como coloca isso nos seus próprios textos. Então o interessante dos textos de Platão é que são textos sob a forma de diálogo, né? Todos eles até o fim. O último texto, inclusive, esse chamado As Leis, é um diálogo entre 3 idosos, que é bastante interessante. Como construir as melhores leis para uma cidade, para que, através das leis, elas tenham um poder educativo, né, sobre os indivíduos e eles possam viver bem uma cidade pacífica, né, uma cidade harmônica. Então, primeiro situando aí para vocês a data. Ali o mapinha só para vocês terem uma noção da Grécia Antiga nessa época. E quando eu falo aqui de educação, vamos lembrar que nessa época não tinha escola propriamente igual a gente tem hoje, de carteira, de professor, não. Então, a filosofia nasce com aqueles filósofos chamados de pré-socráticos, só porque eles nasceram antes do Sócrates, que tem essa denominação que vem aí na virada do século XIX para o XX, quando alguns filólogos são estudiosos da língua grega, do texto grego, o Diels e Crans, eles compilam os fragmentos, aquilo que restou dos escritos dos primeiros filósofos e daqueles que escreveram na própria época dos antigos sobre os primeiros filósofos. Então eles compilam os fragmentos dos pré-socráticos e vão chamar então de pré-socráticos. Então esses nomes que estão aqui, Anaxágoras, Heráclito, Parmênides, Tales de Mileto, são os primeiros filósofos. Então eles não nascem em Atenas. A filosofia chega a Atenas depois de algumas décadas. Ela nasce aqui, ó, com Tales de Mileto, né, nessas ilhas. Ela nasce também aqui com Parmênides de Geleia, do outro lado aqui na Itália meridional.
E com o tempo, o debate vai chegando em Atenas, já na época de Demócrito, Anaxágoras. Então, Sócrates, aqui mais ou menos contemporâneo de Demócrito. Mas só para vocês terem noção de onde que a gente está falando também, de lugar, né? De qual local. Então, Sócrates é ateniense, Platão é ateniense, Aristóteles, que vocês vão estudar na próxima aula, né? Na próxima semana, com Flávio, nasce aqui em Estagira, na Macedônia. E o Aristóteles vem ser aluno da escola de Platão, essa escola chamada Academia, que Platão funda, então, depois da morte de Sócrates, tá? Então, Sócrates não tinha escola nenhuma, inclusive dizia que não tinha nada a ensinar, que ele nada sabia. Só que Platão ficava andando do lado dele o tempo todo, né? Inclusive, recomendo a vocês assistirem ao filme chamado Sócrates, lá de 1970, se não me engano, do Roberto Rossellini. É muito legal, que ele toma os textos de Platão como base para tentar remontar a vida e a morte do Sócrates, e a filosofia do Sócrates. Então, a gente vê no filme como é interessante essa vida do Sócrates. Ele discutia, debatia com quem encontrasse, com jovens que tinham naquela época então uma formação militar, né, para fazer, são os homens maiores de 18 anos, né, que participavam então da vida democrática, eles tinham ali que falar na assembleia, defender um projeto. Ao mesmo tempo, Sócrates entrava em embate, porque debatia também com os mestres da época, os professores da época, chamados sofistas, que se diziam sábios. Se diziam muito sábios. Então, vejam só, é o século da democracia ateniense. Quando a gente fala democracia, estamos falando então do século V a.C. e metade do século IV. Século V significa ano 499, o ano que, desculpem, século V, 499 é 400. Século IV é 399, ano da morte do Sócrates, até 300. Então, a gente teve mais ou menos 150 anos de democracia em Atenas, mas intercalados com momentos de tirania também. Então, Sócrates, lá nas ruas, não era na escola, debatia com quem quisesse, com os jovens, com os professores da época. Então, que professores eram esses? Que sofistas eram esses? Geralmente estrangeiros, vindos ali do arredor de Atenas, às vezes até em missão diplomática em Atenas, e chegavam dizendo que tinham uma sabedoria para ensinar para os jovens. E ensinariam essa sabedoria se os jovens pagassem com dinheiro também por essas lições. Esse é um outro problema aí por Sócrates, personagem de Platão. O que é isso? Esse sábio, esse sofista, então vamos pensar no Górgias, Protágoras, foram dos primeiros. E a gente vê nos textos de Platão um embate, um conflito entre os sofistas, professores igual eu aqui, né? Que estão ali achando que estão ensinando alguma coisa que o jovem, o político, outra pessoa ali não sabe. Mas, na verdade, gente, vejam só, que interessante a postura do Sócrates. A postura do Sócrates é a seguinte, vamos entender o só sei que nada sei, né? E o método socrático, a maêutica. De fato, historicamente aconteceu, pelo relato de Platão, que quando Sócrates ainda era jovem, um amigo do Sócrates chegou, né, lá na casa do Sócrates e falou assim: olha, Sócrates, você foi considerado o homem mais sábio de todos, por um Deus. Fala, mas como? Simples, né? Eu fui agora ao templo de Apolo em Delfos, e o deus Apolo, através da pitonisa, que faz um ritual e recebe uma mensagem do deus, a pitonisa me disse que o homem mais sábio de todos é Sócrates. Ele fala, mas como? Eu não tenho sabedoria nenhuma. Então, lá no diálogo de Platão chamado Apologia ou Defesa de Sócrates, o Sócrates narra isso. O Sócrates personagem, né? Qual que era a sabedoria do Sócrates então? Ele sai pelas ruas debatendo com os jovens, com os artesãos, com os poetas, com os políticos, para ver que sabedoria era essa que ele, Sócrates, tinha, que fez com que um deus, o deus Apolo, dissesse, num ritual lá, né, no oráculo de Delfos, que ele era o homem mais sábio de todos. E ele chega à conclusão, depois de muito conversar, né, debater com os outros, que aquelas outras pessoas acreditavam que sabiam aquilo que era o seu ofício e que sabiam, tinham realmente um saber sobre aquilo, que eram conhecedores de uma técnica, ou do que é o ser humano, ou o que é ser um bom político. E ele, Sócrates, só conseguia reconhecer que ele, Sócrates, não sabia nada a respeito nem de nenhum ofício, nem das coisas, né, que existem, da natureza, da vida política e do ser humano. E precisava, então, buscar esse conhecimento, por não saber, né? Então,
como a gente interpreta esse trecho do texto de Platão chamado Apologia ou Defesa de Sócrates. O Sócrates é o homem mais sábio de todos, então, por reconhecer que a sabedoria humana não é a gente achar que sabe alguma coisa ou sabe tudo. Ao contrário, a sabedoria humana é reconhecer que a gente não sabe tudo. A gente precisa buscar o conhecimento cada vez mais aprofundado, né, a respeito do que quer que seja, da natureza, da vida social, da vida política, dos deuses, do divino, o que for. Então, a sabedoria dele, né, para Platão, está no reconhecimento da ignorância humana, ignorância no bom sentido, do não saber, de como que a gente precisa buscar o conhecimento no diálogo com o outro. Isso é muito importante na área de educação, né? Você sabe muito bem que o professor pode chegar e falar assim, eu já sei, liberdade é isso aqui, decora, coloca na prova. 3 mais 4 igual a 7, decora, coloca na prova. Isso para o Sócrates não é conhecimento, né? Isso é uma informação, mas conhecer para ele é buscar passo a passo, né? Através do diálogo. Isso é muito importante para o Sócrates, né? Quando eu falo o que eu acho que eu sei, o outro pode me perguntar, mas por quê? De onde você tirou isso? Mas isso não é contraditório? Então, eu abro a possibilidade de reconhecer aquilo que eu não sei, que está na minha opinião, e aquele pouco, digamos assim, que eu sei também. Então, se vocês me perguntam, por exemplo, o que é o ser humano, e eu respondo, o ser humano é um ser de 5 pernas, vocês vão falar, mas espera aí, de onde você tirou isso? 5 pernas? Então, olha como que se eu falo para um outro, o outro tem a possibilidade de me refutar, de contrapor esse meu argumento, de colocar ele em dúvida. Então, para o Sócrates, a grande mola do conhecimento é o estado de dúvida. Ele é muito importante. Então, colocar os alunos no estado de dúvida é muito importante na sala de aula, porque se você só coloca a matéria no quadro e manda decorar, eles não entram em estado de dúvida nunca, né? E não vão buscar esse conhecimento. Então, é fundamental, não é só curiosidade, não. É entrar no estado de crise de dúvida mesmo, para que a partir da dúvida você possa, né, buscando em diálogo com o outro, com o texto, né, com a realidade, buscando conhecer cada vez mais profundamente aquilo que é objeto de investigação. E por que isso é importante para a gente? Porque, primeiro, o que é educar para o Sócrates, então? Então, vou pedir para o Flávio, a gentileza de pôr para a gente o primeiro slide. Em um dos textos de Platão, tem todo um debate sobre o que é educar, o que é educar para a virtude, né? E uma das perguntas interessantes do Sócrates, personagem de Platão, é: aquele que educa é aquele que sabe ou é aquele que não sabe? O que vocês acham? Nesse caso, na postura socrática, é aquele que não sabe. Porque os sofistas chegavam lá em Atenas, na época da democracia, e falavam, não, vou ensinar para o jovem a arte da palavra, da retórica, para que ele possa, na Assembleia, defender um projeto político, né? Saber falar, independentemente de ter uma finalidade ética ou não, ele vai persuadir o outro, né? Essa é a proposta do Gorgias, do Protágoras, para fazer vencer o seu argumento, convencer o outro, né, do que quer que seja. Para o Sócrates, a palavra é um instrumento importantíssimo, né, de persuasão, sim, mas que precisa ter como finalidade a busca do saber, a busca do conhecimento, a busca de uma vida em comum a mais ética possível. Então, é através do diálogo que a gente vai construir algum conhecimento, algum consenso, alguma proximidade da verdade, porque Platão tem sim, né, o postulado de que é possível se chegar ao conhecimento mais verdadeiro possível a respeito daquilo que as coisas são em si mesmas. Então, através do debate e desse não saber, é que eu vou caminhando e chegando em algum conhecimento. Então, para o Sócrates, o educador não é aquele que sabe, o que tem aquela postura orgulhosa, né, sei tudo. O educador é aquele que não sabe, reconhecendo o seu não saber, vai dialogar com o outro e buscar o saber. Daí o próprio sentido da palavra filosofia, né? Filosofia, amizade e sabedoria, que é uma expressão, um termo que pelos fragmentos dos pré-socráticos a gente encontra ocorrência, um fragmento de um pitagórico dizendo que o Pitágoras teria sido o primeiro a se denominar filosofós, amigo da sabedoria. Pitágoras, bem antes ali do Sócrates, né? Mais ou menos uns 130 anos antes, em torno do ano 600, 590
as 80 Pitágoras. Então vejam que a postura dos primeiros filósofos é a de busca da sabedoria. E daí vocês veem por que o Sócrates entrou muito em conflito, segundo então o texto de Platão, com os professores da época, os educadores, mas também com os políticos, principalmente os tiranos, mas também com os democratas. Qual que é a crítica que o Sócrates fazia à democracia, gente? A democracia é algo muito precioso, a gente sabe disso. Mas pensem, lá em Atenas a democracia era assim, 50% dos votos mais um, o projeto estava aprovado. Então se a metade dos jovens dissesse assim, vamos fazer guerra contra Esparta a partir de amanhã, 50% mais um aprovasse, a guerra começava. E aí a pergunta do Sócrates era, mas essa maioria tem sabedoria nessa decisão? Essa decisão é sábia? Ou ela foi objeto de, na psicologia socrática, dentro do seu psiquismo, esse psiquismo está movido por interesses, impulsos, opiniões falsas ou uma opinião verdadeira, que busca a verdade? Então Sócrates começa através do texto de Platão a gente percebe isso, a desenvolver uma teoria sobre a psique humana, né? Então, uma coisa fundamental na educação socrática, além do não saber, como ponto de partida, né, a humildade do não saber, é o método socrático, né, que ele próprio, personagem, diz que esse método se chama maiêutica, que é um termo grego que significa parto, né, de bebês. Então ele teria dito que a mãe dele era parteira de bebês, mas ele, que não sabia, só podia fazer parto de ideias, ou seja, fazer nascer na mente do interlocutor uma ideia diferente da primeira, uma ideia melhor no sentido de mais movida, né, por mais razoabilidade, por mais fundamento. Voltando naquela questão, se eu falo o ser humano é um ser de 5 pernas, se alguém me pergunta, mas por quê? De onde? De onde você tirou isso? Se alguém me questiona, me refuta, está aplicando em mim um método da maiêutica, do parto, fazendo eu pensar melhor e ter o parto de uma ideia melhor. Não, peraí, realmente, o ser humano não tem 5 pernas, não, parece que tem 2. Então eu vou mudar de ideia, ter uma ideia mais clara porque eu fui questionada, fui refutada. Então, debater, entrar em crise, entrar em dúvida, tudo isso é muito saudável na filosofia socrática platônica, né? Então a maiêutica, esse termo grego, vocês vão ver por aí nos manuais, né, nos livros de filosofia, é método no sentido de que é o caminho que o Sócrates percorre quando ele debate com os jovens, os políticos, os sofistas da época, o caminho necessário para que os dois ali no debate possam se aproximar de uma opinião que ele vai chamar de opinião verdadeira e não opinião falsa. Dizer que o ser humano tem 2 pernas e não 5, por exemplo, uma delas, né? Ok? Então não se assustem com o termo grego maiêutica, né? Mas através então da ironia, da refutação, muitas vezes o Sócrates era irônico, né? Mas a ironia faz a gente parar para pensar nas nossas opiniões e avaliar essas opiniões. E além de avaliar as opiniões, gente, eu estava falando da psicologia socrática, o Sócrates, quando usava a ironia e a refutação, ele fazia com que o interlocutor também parasse para perceber os seus impulsos, sentimentos, paixões, interesses. Isso é muito importante. Então, a teoria, né, ética socrático-platônica também é uma teoria psicológica, totalmente ligada à ética. Se a gente não toma conhecimento do nosso psiquismo, das forças que nos movem, aquilo que a gente tem de irracional e de racional, a gente começa a agir achando que sabe por que está agindo, mas não sabe. A gente pode estar sendo movido por um interesse, eu quero ganhar dinheiro com essa guerra, então eu vou votar na guerra. Né? Eu posso estar sendo movida pelo medo, por ter medo de uma situação, eu imito uma opinião, eu digo que uma pessoa é culpada, por exemplo. Pelo medo, quais são as afecções, os sentimentos, né, que o Sócrates platônico diz que podem mover as nossas opiniões e ações, e que a gente precisa parar para tomar conhecimento disso, para que aí sim a gente possa, tomando conhecimento de si mesmo, olha a importância do autoconhecimento, a gente possa ter autodomínio, dominar as nossas paixões para Platão, se é possível, e através desse domínio, aí sim, eu consigo debater ali na assembleia e ver o que é o melhor para a cidade. Porque se eu estou movida pela raiva, pelo ódio, pelo medo, ou pelo desejo de massacrar um outro, né, eu vou votar provavelmente em guerra todo dia. E a filosofia socrático-platônica é interessante porque Platão está buscando
que é uma vida em comum a melhor possível, a mais justa possível, a mais pacífica possível. Daí, suas duas obras mais importantes na filosofia política, que são a República, a busca de uma cidade justa, e as leis, a busca de uma cidade pacífica. Daqui a pouco a gente fala nisso. Então, por que eu estava falando para você sobre a importância da psicologia socrática? Porque eu também poderia dizer assim, a educação para Sócrates é o debate, é o não saber, é buscar a verdade, é sim, mas não é algo externo, é interno. Né? O Sócrates, personagem, quando ele abala uma pessoa, questionando a opinião dessa pessoa, ele quer fazer um abalo emocional também, né? Fazer com que esse interlocutor pense sobre os seus impulsos, sentimentos, né? Interesses, e veja se a opinião dele não está sendo movida por elementos irracionais. É claro que os elementos irracionais fazem parte da nossa opinião. Até se eu falar que 3 mais 4 é igual a 7, está ali uma regra da matemática. Mas se eu digo isso, eu estou sendo movida também pelo desejo de verdade, né? Então tem valores aí que regem também a ciência, a filosofia. Então, começo de conversa, vamos seguir um pouquinho o esquema aqui, né? Os diálogos do período socrático são um período da vida de Platão em que Platão escreve colocando Sócrates como personagem. Então, por mais que os platonistas que estudam a obra de Platão possam interpretar o Sócrates platônico de várias formas, alguns vão dizer assim, tudo que Platão escreve é só Platão. Ali a gente tem teorias platônicas. Outros vão dizer, o período socrático, os primeiros textos que ele escreve para a academia, depois que o Sócrates morre, esse período reflete a ética socrática, a teoria da educação socrática. Ou seja, é preciso educar o seu psiquismo para que ele tenha condições de agir eticamente. Olha que interessante, importante isso, gente. Não adianta para Sócrates, personagem de Platão, a gente querer ser justo apenas. É preciso ter as condições internas de ser justo. Se, por exemplo, eu estiver movido o tempo todo pelo ódio que eu tenho de alguém, como é que eu vou ser justa com essa pessoa? É o ódio que está dominando, né? Eu vou emitir opiniões recriminando, né? Então, olha que interessante. Ele chama atenção para o fato de que a gente precisa do autoconhecimento, do autodomínio, para que aí sim a gente tenha condições de agir eticamente na vida política, na vida em comum, né? Então, essa ligação entre psicologia, ética e política, ela é um marco da filosofia socrático-platônica. Então, o Sócrates é um personagem do período socrático dos textos de Platão. Os temas que ele debatia são os temas que a gente chama hoje de valores, né? O que é a justiça, o que é o bem, né? Okay? E o não ensinar porque não se sabe. Quando ele foi condenado à morte, né, lá no tribunal, composto de pessoas da própria comunidade ali de Atenas, ele se defende dizendo o seguinte: vocês estão me acusando de ter pervertido os jovens, de ter transmitido para os jovens um ensinamento equivocado. Eu não ensinei nada, eu não sou mestre de nada. Por que vocês estão me condenando, né? O que eu disse, o que eu convidei, a frase é assim, eu convidei os jovens a cuidarem da sua própria alma, né? Cuidarem da sua própria psique. E o que é psique? Capacidade de agir, ter impulsos, ter sentimentos, ter opiniões. Então, para cuidarem das suas capacidades internas, né? Convidei os jovens a cuidarem da sua própria psique. Muito bem. Então, a vida de Sócrates, né, e a morte de Sócrates, a gente costuma dizer que correspondem muito bem a tudo aquilo que ele buscou. Então, no relato de Platão, Platão diz através do seu texto Defesa de Sócrates, que o Sócrates realmente buscava ser justo, ele não conseguia ser injusto, porque dentro dele ele não tinha capacidade de agir injustamente, e sim o contrário, né? Sempre a busca da justiça e a capacidade de agir com justiça. Tanto que o amigo dele, o Críton, tenta convencê-lo a fugir da prisão e ele não foge. Não é porque o Sócrates queria morrer, não. É porque ele vai questionar o Críton. E aí, Críton, se eu fugir, eu estou fazendo um bem para quem? Para mim, para o meu filho, para a cidade? Eu estarei fazendo um mal para a minha própria alma, tornando a minha alma uma alma perversa, né? Fazendo mal para as leis que regem a cidade, que dizem que pena para esse tipo de crime é pena de morte, né? E estarei cometendo um crime também contra os deuses, né? Como é que eu vou chegar diante dos deuses depois da morte com uma alma injusta? Então ele refuta o Críton, esse amigo, e não foge da prisão.
Então, vida e morte coerentes com a sua própria filosofia, né? A reflexão sobre o ethos e o exercício do exame de si, eu tentei mostrar para vocês que ele faz então uma reflexão sobre as opiniões de então, mas também sobre o ethos, o que a gente chama de ethos em grego. São os hábitos, os costumes. Então não é à toa que ele chega aos 70 anos numa condenação à morte. Ele realmente questionou os hábitos, os costumes, a democracia, a tirania, né? Aquela crença em vários deuses, né? Então Sócrates, por exemplo, personagem do texto A República, é um Sócrates que questiona veementemente a poesia de então. A educação, né, nesses séculos todos era muito feita através de uma educação oral, através da poesia, né? E muito cheia de religiosidade. E não é que o Sócrates era contra essa religiosidade, mas tem momentos do texto de Platão em que ele coloca em questão o seguinte: esses deuses realmente brigam entre si? Se brigam entre si, eu vou educar uma criança contando para ela essas narrativas, essa criança vai nascer ou vai crescer também querendo brigar, odiar o outro, ao invés de conviver com o outro. Isso tudo está lá no texto da República. Então, o que ele colocava em questão é o ethos, os valores que estavam ali regendo aquela cidade. E a cidade de Atenas, como todas as outras, também tinha de tudo, né, gente? Tinha corrupção, tinha perversão, tinha de tudo como a gente tem hoje. Não tem diferença nenhuma nesse sentido. Então a democracia não significa a maior beleza do mundo, mas um regime em que, é claro, isso é muito importante, as pessoas tinham liberdade de votar. Só que naquela época só os homens, né? Rapazes maiores de 18 anos, filhos de atenienses. Então ele faz uma reflexão sobre o ethos e isso causa um choque, né, em vários grupos, né? Nos políticos, nos educadores, etc. E o exercício do exame de si é o convite dele. Se a gente não examinar a si próprio, a gente não consegue agir eticamente. Você vai agir desconhecendo o que move a sua ação. E aí vai ficar sustentando uma opinião falsa ou simplesmente uma ação movida por um sentimento ou um impulso que vai predominar na sua alma, no seu psiquismo e que pode levar a uma ação equivocada. Então, se a gente quer educar, ele diz, né? Personagem, uma criança e um jovem eticamente, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer o que é o ser humano, conhecer o que é o psiquismo humano. O ser humano não é só racional, ele é irracional também. E isso não é ruim nem bom, ele é assim, isso é interessante. Mas para a vida em comum, é preciso autoconhecimento e autodomínio, senão eu vou passar por cima do outro o tempo todo, né? Então é muito interessante, muito valiosa essa reflexão do Sócrates, personagem de Platão. A maiêutica e os seus recursos, que são a refutação, a ironia, né? A maiêutica é um método para aquisição, então, de um estado interno, uma capacidade de agir bem. E aí entra a palavra virtude, tão importante, né, na filosofia socrático-platônica e que depois a filosofia aristotélica também vai usar. Educar a criança, o jovem e o adulto para que se tornem virtuosos. Hoje em dia, quando a gente fala em virtude, a gente imagina, eu de cara imagino um pianista tocando o piano virtuosamente, tocando muito bem. Ok, tem esse sentido também. A ideia de virtude aqui, na filosofia socrático-platônica, é a de que o ser humano não nasce virtuoso, não nasce bom nem mal, mas ele nasce com capacidades que precisam ser aprimoradas para que ele se torne, aí sim, virtuoso. Virtude no sentido de ter o melhor, o maior desenvolvimento possível daquela função. E qual que é a função mais importante para o Sócrates platônico? É o raciocínio. Só que um ladrão, um assassino também raciocina, não é? Como é que eu vou roubar, como é que eu vou matar? Então é preciso educar não só o raciocínio, também os impulsos e os sentimentos. Então vejam como é interessante aqui o que ele chama de virtude. Até muito pouco tempo atrás, muitos comentadores do texto de Platão associavam virtude em Platão com uma característica assim, como se fosse de uma parte ou do corpo ou da alma. Então, por exemplo, Platão fala realmente que tem 4 virtudes mais importantes: a coragem, a sabedoria, a temperança, o equilíbrio e a justiça. São virtudes importantes de serem conquistadas pelo ser humano e pela vida em comum, pela vida ético-política, né, pela cidade, né, naquela época. E de fato são.
Agora, o que é ser corajoso? O que é ser justo, né? Então, o ser humano não nasce nem corajoso, nem justo, nem sábio, nem temperante. É preciso um processo de educação, então, do corpo e da alma, corpo e psiquismo juntos, para que esse indivíduo possa se tornar virtuoso. Então, entendam virtude não só como uma técnica, uma habilidade de tocar piano, não. Virtude para o Sócrates, né, personagem de Platão e para Platão também, é um estado de excelência, de aprimoramento. Inclusive, a melhor tradução para virtude, para areté, realmente é excelência. Você adquirir um estado de aperfeiçoamento, de excelência, de melhor ponto de desenvolvimento daquela função. E a função racional para Platão, ela tem um melhor ponto de desenvolvimento, que não é calcular como roubar e matar, é calcular como realizar, por exemplo, uma ação que beneficia a todos, a cidade toda, e não só a mim. Então, olha que interessante, né? Para a filosofia ou para a ética socrática platônica, você pode e deve, por ser um ser humano e para ser um ser humano pleno, desenvolver plenamente a sua capacidade racional junto com impulsos e sentimentos. Então, eu vou educar a criança para que ela tenha o impulso e o sentimento de, por exemplo, buscar o conhecimento, abrir um livro para ler. Eu posso educar uma criança para matar e posso educar essa criança para abrir um livro e ler. Então, Platão tem uma confiança gigantesca na educação. Tanto que na obra dele, A República, em que ele traça, né, várias fases da educação de uma criança e de um jovem para que ele possa se tornar um bom cidadão, um cidadão justo, é muito interessante ver assim, o cuidado que ele tem em desenvolver uma antropologia, uma psicologia, o que é o ser humano, parar para discutir o que é o ser humano, quais são os recursos pedagógicos, educativos necessários para você desenvolver essas potencialidades humanas, para que o ser humano se torne realmente virtuoso, excelente, capaz de agir bem. Isso é muito, eu acho muito valioso na filosofia platônica. Não adianta só eu querer ser justa, eu querer ser corajosa, eu preciso ser capaz disso. E ser capaz de desenvolver impulsos, sentimentos e opiniões, tá? Todos esses três, estou falando 3 elementos, porque para Platão são elementos muito importantes e muito diferentes. Então eu tenho o impulso de beber quando tem sede, mas é o elemento racional que vai me dizer assim, ó, agora você não pode beber. Né? A criança, ela faria uma pirraça aqui porque você não doa água, né? Então, a colocação de limites. Então, Platão, olha que interessante, né? Já passando aí para a filosofia platônica da República e das leis. Platão vai dizer que uma das formas mais interessantes de se educar uma criança para ela agir eticamente é através dos jogos. Porque quando você joga, brinca com outra, uma criança brinca com a outra, ela tem que seguir regras, né? Ela não pode só agir por impulso. Então, a colocação de limite, de regras, e muitos conteúdos que hoje a psicanálise propaga, né, estão, na minha opinião, muitos deles lá na República de Platão. Platão começa o livro 9 da República, por exemplo, falando que o ser humano é aquele que, quando dorme, sonha com todas as coisas, né, Flávia? Em roubar, matar, possuir a mãe, etc. Então, o complexo de Édipo está lá no início do livro 9 da República. O que é muito interessante. Quer dizer, aí ele fala, mesmo o filósofo, mesmo o rei filósofo, mas ao acordar o rei filósofo, né, ele tem domínio sobre os impulsos, domínio sobre os sentimentos e é capaz de, por esse motivo, né, sendo virtuoso, tendo esse autodomínio, ele vai ser capaz de agir melhor no campo da vida pública, da vida em comum. Então vejam essa concatenação íntima, né, entre psicologia, ética e política. Autoconhecimento, educação dos impulsos, sentimentos e raciocínio, para que o indivíduo seja capaz de agir na vida política. A separação, gente, entre ética e política na história da filosofia, ela vai acontecer sim. A gente vai ter filósofos defendendo que a vida política não tem nada a ver com ética. Não precisa, não deve e não é campo da política, o campo da ética. Mas isso não é, essa não é a perspectiva de Platão. Para Platão está tudo ligado. Ele mostra essa inter-relação. Sem condição ética para agir bem, não existe uma vida política pacífica e justa, né? Então Platão ele constrói vários paradigmas. Qual o modelo de cidade justa que eu posso construir pelo raciocínio, debatendo, para que a gente possa buscar esse modelo, né? O modelo ali, por exemplo, da cidade da República.
qual que é o modelo de legislação, as leis as melhores possíveis, para inclusive reeducar o psiquismo do criminoso, para que ele possa vir a conseguir as condições de virtude para agir bem, né? Então está lá no texto dele também. Vamos ver o outro slide então, Flávio, por favor, aqui. Vou caminhar um pouquinho mais. E daqui a pouco eu quero muito ouvir vocês. Para não ficar só eu passando essas informações, né, gente, que pela definição socrática não tem conhecimento nenhum acontecendo aqui, só transmitir informações daquilo que eu estudei, né? E depois a gente pode debater. Mas então, o Platão da República e das Leis, selecionei esses dois textos de Platão porque quando Platão escreve então esse diálogo à República, existe algo que tudo indica, uma preocupação dele em traçar mesmo quais são os recursos educativos importantes, já que a criança não nasce nem boa nem má, né? Não nasce virtuosa também, mas os recursos necessários para se educar essa criança para que ela possa vir a agir bem, né? Isso acontece no texto da República e no texto das Leis. O que é ser virtuosa? O que é a virtude como meio termo, mediania, que está em Aristóteles, mas já está no texto das Leis. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês umas passagens da República e das Leis, e tem uma delas lá nas Leis que é muito interessante. Ele fala que é importantíssimo para o ser humano encontrar sempre o caminho do meio, que ele fala que é o caminho divino. Os deuses, né, lá no texto de Platão, eles são aqueles que conseguem o equilíbrio, o caminho do meio. Então, depois Aristóteles vai herdar essa, claro, de uma forma diferente, desenvolvendo uma teoria própria, a noção de virtude como meio termo. Mas o estado de equilíbrio para Platão ele é muito importante. Quer dizer que Platão não manda a gente jogar fora os nossos impulsos de matar alguém, etc. Ao contrário. Para Platão, todo mundo tem desejo de matar, tá? Está lá no livro 9 da República. É claro, chega um cachorro bravo aqui, eu vou querer matar o cachorro bravo antes que ele me morda. Então, faz parte do ser humano. Mas ele chama muita atenção para a importância da educação. Independentemente de uma natureza humana, a educação ela pode realmente, ele usa o verbo talhar, ele não fala moldar, não. Talhar os traços que a criança tem para que ela busque, aí sim, a sabedoria, a verdade, a justiça, a ética, o bem, etc. Né? Muito bem. Opinião falsa, auto-engano, má cidadania, conforme o olhar da filosofia de Platão. Opinião verdadeira, autoconhecimento e bom exercício da cidadania, conforme o olhar da filosofia de Platão. Aqui, gente, vocês estão vendo que tem um paralelo. Eu coloquei opinião falsa e opinião verdadeira, auto-engano e autoconhecimento, má cidadania e bom exercício da cidadania. Por quê? Porque a gente observa nesses dois textos de Platão, e isso está lá naquele artigo que eu sugeri para o Flávio passar para vocês, né, sobre desinformação. Ao falar sobre desinformação hoje, eu falei, vou falar sobre desinformação lá na época de Platão, como que Platão combatia as fake news. De que forma, né? Mostrando que a gente pode muitas vezes enganar a si próprio, não só enganar o outro, não só uma fake news. Mas se eu acredito que o ser humano tem 5 pernas e eu acredito muito nisso, eu estou no estado de auto-engano. Estou, né, no estado de emitir para mim mesmo uma fake news, né? Estou acreditando muito nisso e se alguém me incomoda e fala que não, eu fico irritada, eu vou lá, bato na pessoa. Então, Platão chama atenção para isso. Muitas vezes a gente formula opiniões falsas, não só em relação à realidade, mas para si próprios, né? A gente entra no estado de auto-engano e isso significa má capacidade de agir bem, má cidadania. Porque ser cidadão para Platão é ser capaz realmente de agir na vida em comum. Como é que eu vou agir? Ele fala, né? Administrar uma cidade, ser uma autoridade de governo, ou ser um bom cidadão ou uma boa cidadã, se eu não consigo administrar a mim mesma, né? Se eu não conheço o que move a minha ação. Então, se eu estou no estado de auto-engano, né? Então, para eu ser um bom cidadão e não a má cidadania, né? Essas fake news, esse auto-engano, né, que é um engano não só de interesse de enganar o outro, mas muitas vezes por estar num estado mesmo de alma, né, em que eu estou com uma opinião, um sentimento que está dominando, e esse estado confuso até é que me domina, isso para Platão é um estado de auto-engano que precisa ser trabalhado, e pode ser trabalhado então através do diálogo, do método filosófico.
Platão vai começar a chamar, ao invés de usar o termo maiêutica, ele usa o termo agora dialética. Na República e nas leis, principalmente República, nas leis quase não tem ocorrência mais do termo dialética, mas o que é a dialética? Dia, significando através de, lética, ligado a logos, palavra. Então, através da palavra, eu vou buscando conhecer a mim mesma, conhecer a opinião do outro, trocar ideias ali, construir um conhecimento mais aprofundado sobre a realidade. Ok? Então, o método agora filosófico de Platão, já não chama de maiêutica, mas é a mesma coisa, chama de dialética. Ele diz então que os filósofos são muito importantes para uma cidade, para uma vida política. Então ele convida os governantes a serem filósofos, ou os filósofos governantes, isso na República. E nas leis, ele convida os legisladores a serem filósofos. Então o legislador, se ele quer formular a melhor lei possível para uma cidade, para uma vida política a mais pacífica possível, ele precisa ter conhecimento do que é o ser humano, ele precisa ter educado seus impulsos, sentimentos e raciocínio, e na educação do raciocínio ele precisa ter e utilizar o tempo todo a dialética. E é interessante quem é da engenharia aí, porque ele mostra que a matemática e a geometria, no caso a geometria, ela é uma ciência muito próxima da verdade, né? Muito próxima de fazer a gente dar aquele salto e encontrar os princípios fundamentais, né, da realidade. Então, ele receita muito a matemática e a geometria como um método também, que ele diz que é um passo para a dialética, ou você pode usar a geometria como um passo dialético para chegar à verdade. A ideia é a seguinte, né, se você está lá raciocinando, né, com as fórmulas da geometria, você já está abandonando, né, de uma certa forma, aquilo que é sensível, a aparência, e buscando a essência, o que realmente é. Né? O que é o ângulo aqui do triângulo, mas o que é também o bem, o que é a justiça, né? Buscando aquilo que Platão chama de essências. Então, para ele, os recursos pedagógicos que ele vai propor na República e nas leis são recursos para que eu passe a ter as condições internas, mas isso então exige muito esforço em uma vida inteira. Para Platão, lá nas leis, ele fala que é até a velhice. Então ele coloca recursos educativos da gestante até a velhice. Né? E no caso da velhice é a prática da dialética. Os legisladores, então, na obra As Leis, eles são as pessoas mais velhas, que ele considera que tem já um certo grau, né, de maturidade para, praticando a dialética, ou a filosofia, ou o debate filosófico, elas possam vir a formular as melhores leis possíveis para uma cidade. Né? E uma coisa interessante do diálogo às leis é que ele fala que os educadores, eles têm que ter algumas condições também. Uma delas é que eles tenham filhos. Interessante, né? Ter a experiência de terem filhos, porque já vão conhecer o que é isso, né? O que é educar uma criança, né? Um dos critérios para selecionar os educadores no texto das leis é esse, um dos critérios. Mas vamos passar um pouquinho. Depois, Flávia, você me conta aí como é que está o horário. 8h22. Nossa. Vou me dar mais 8 minutos só aqui então. Então, gente, os recursos educativos, lá naquele artigo sobre desinformação, eu falo no final sobre alguns dos recursos. Parece bobeira, mas não é. Ele pega desde a gestante, no caso das leis, por exemplo, ele coloca que a gestante, por exemplo, ela não deve ter excessos, nem de sofrimento, nem de prazer. A ideia de buscar o equilíbrio, né? Porque ela vai transmitir isso para o feto. Ele coloca que a criança pequena, de 0 a 3 anos, ela precisa ouvir música equilibrada, música boa. Porque uma música excessivamente irritante, ou etc., ela vai aumentar a agitação dela. Então ele receita muito música equilibrada, ritmo, harmonia e a boa poesia. Então Platão não expulsa a poesia dos projetos dele, como alguns autores falam. Ele inclui a poesia, ele diz que a poesia é muito importante, ela tem um efeito enorme sobre a alma humana. Só que essa poesia, ele diz, ela deveria, né, na teoria dele, falar a verdade sobre o ser humano e sobre os deuses. Não ficar inventando mentiras. E ela deveria contribuir para a formação do caráter da criança e do jovem. Isso é muito importante.
ser virtuoso é ter um bom caráter, né? Então o termo caráter ele aparece muito então na obra de Platão, depois vai aparecer na de Aristóteles, né? Formar um bom caráter e não um mau caráter. Por quê? Através então, por exemplo, da boa poesia, da música, dos joguinhos, jogos em comum, através das ciências daquela época, gramática, retórica, matemática. Então, matemática ali incluía vários campos, né? As artes das musas. Então, ele faz uma análise detalhada, quais são os ritmos, as harmonias, o canto coral, que era muito próprio daquela época, como que deve ser esse canto coral. Então, não é que Platão está regulando tudo e falando, ó, tem que ser do meu jeito, não. É que ele, os personagens, os 3 personagens ali que estão debatendo, por exemplo, nas leis, estão buscando quais são os princípios, né, que deveriam reger uma educação da criança e do jovem, ter aquilo como paradigma, como meta, para que a formação do caráter fosse beneficiada e não o contrário, né? Então, boa música, boa poesia, matemática, geometria e dialética, exercício da filosofia, né? Então, tem sim vários recursos educativos, lá naquele texto então fala sobre quais são eles. Depois, né, no final do ano, a gente tendo o livrinho em mão, vocês vão ver com mais detalhes sobre esses recursos. Eu fiz um quadrinho mostrando na República e nas leis a ocorrência de cada um desses recursos, em que lugar, né, do texto de Platão que ele fala de cada um e o significado. E esses recursos, gente, são para capacitar o indivíduo, então, para a cidadania. Por quê? Porque nós temos uma psique triádica. Isso ele traz isso na República e continua falando disso até o final da obra dele, até nas leis. Para Platão, a gente não tem um psiquismo que é só racional. A gente tem elementos irracionais que são importantíssimos e que precisam ser conhecidos e direcionados. É interessante, né, para quem faz psicologia hoje, pensar nisso, mas para qualquer um de nós como educadores. A gente sabe muito bem, vocês vão, se não são professores, vão ser, você sabe que move ali a criança, o jovem que está diante de você? Um monte de coisas. O interesse ou o desinteresse, o medo, né? Ou a alegria ou a tristeza, isso tudo faz parte do ser humano. Então, ele está mostrando para a gente que capacitar para a cidadania é capacitar eticamente esse indivíduo para que ele possa realmente ser um cidadão, para que ele não fique isso aqui, ó, braços cruzados, né? Igual a gente tem muitas vezes hoje, né? Estado de apatia. Isso para Platão não é cidadania. Cidadania é exercício da virtude na vida em comum. Eu realmente conseguir e ser alguém que participo pelas minhas ações, opiniões, da construção de uma vida em comum a melhor possível, no sentido de a mais justa possível, a mais pacífica possível. Então Platão não é muito a favor da guerra, não. Embora lá nas leis e na República também, ele sempre fala de uma classe, né, de cidadãos da cidade que tem que estar prontos para lutar se houver guerra, mas a meta é a construção de uma cidade pacífica. Só que ele diz o seguinte, a gente precisa buscar essa cidade pacífica dentro de si mesmo, primeiro. Então, uma das principais lições para mim da filosofia platônica é essa. Não adianta buscar fora de mim a cidade justa, a vida boa, a vida justa, a vida pacífica, se ela não existir dentro de mim mesmo. Mas por quê? Porque aquilo que existe dentro de mim é o que eu vou expressar, manifestar, agir, buscar, né? Fazer, realizar. Então, preciso me conhecer, o ser humano é conflituoso, conhecer os nossos conflitos e, através desse autoconhecimento do diálogo com o outro, e construindo uma vida em comum a melhor possível. Então, Platão, eu acho que, na minha opinião, é o filósofo mais mal interpretado da história aí, porque a gente tem uma história enorme de interpretações da filosofia de Platão como sendo um racionalista, coisa que eu acho que ele não é, porque ele falou muito dos elementos irracionais do ser humano, né? Um dualista, coisa que eu acho que não é, porque ele não separa de forma oposta nem corpo de alma, nem mundo sensível, nem mundo inteligível, ele não faz isso, mas isso é um assunto para outra história, né? Então, quando a gente pega o texto de Platão, isso é muito interessante, buscando ali quais são as interrelações que ele faz, qual que é essa teoria ética dele tão importante e até mesmo por que ela se dissolveu, né? Porque hoje a gente encontra da modernidade para cá muito mais teorias políticas que desconsideram completamente a importância do campo da ética e da formação ética para você realmente ser capaz de agir bem na vida política, né? Mas a gente pode continuar conversando mais na sequência. Eu vou pedir para o Flávio a gentileza de colocar só as epígrafes então,
Não, aquele outro arquivo. Eu trouxe para vocês, então, 3 principais frases que eu acho da República sobre educação e 3 principais frases das leis sobre educação. Que eu tinha que pôr uma epígrafe no livro, né, Flávio? E não consegui achar uma, eu achei 6. Eu falei, eu quero as 6. Tem tanta coisa maravilhosa que Platão escreve. É um arquivo chamado epígrafe. Achou? Está no e-mail de hoje à tarde. Uma das coisas que ele fala em uma desses trechos, gente, é educar, por exemplo, a criança para amar aquilo que deve ser amado e odiar aquilo que deve ser odiado. Já pensaram nisso? Né? Então, por exemplo, é muito comum, pelo menos naquela época era muito comum, que a literatura falasse, então, por exemplo, que um Deus odeia o outro. Então ele diz, você tem que ensinar para a criança a odiar aquilo que deve ser odiado e não odiar qualquer coisa, a qualquer custo, por qualquer motivo. Então, ter ódio da injustiça, ter ódio, né, de ações más, ter ódio da mentira, né? Então, ensinar a criança a odiar aquilo que realmente deve ser odiado, ensinar ela a amar aquilo que deve ser amado. Amar a busca da verdade, amar a si mesma, amar o outro, né? Então, Platão não usa o termo alteridade, né? Hoje em dia, a filosofia contemporânea usa o termo alteridade. A gente precisa construir a noção de alteridade, respeitar o outro por aquilo que ele é. Ele é outro, não só em relação a mim, mas ele é outro mesmo. Platão não usa essa terminologia contemporânea, mas ele mostra o tempo todo nos textos dele que os fatos principais da educação para a vida ética é essa criança, esse jovem, reconhecer que o outro é outro. Né? Interessante isso, né? Através, inclusive, do diálogo, porque eu vou ouvir uma opinião diferente e eu não tenho que convencer o outro da minha opinião, mas eu vou debater com ele. Ele precisa ter a humildade de querer debater também, né? Para que nessa troca de ideias a gente possa chegar em alguma ideia mais próxima da verdade, segundo ele. Então, por exemplo, no livro 2 da República, ele diz: vamos examinar de que modo criar e educar esses homens. Isso levará à descoberta do modo como a justiça e a injustiça se originam na cidade. Uma frase do personagem Sócrates. Então, é preciso examinar o que é o ser humano, qual que é a sua natureza, o que é que a gente pode chamar de virtude, como aprimorar as capacidades humanas, como criar e educar esses indivíduos. E aí a gente vai estar descobrindo como que se origina a justiça e a injustiça, porque ela se origina dentro do ser humano. Ele está dizendo isso. Não é fora, não é uma criação da árvore. A árvore não é justa nem injusta. O ser humano é que é justo ou injusto, dependendo do que ele é, como ele age, né? A educação, livro 7 da República, seria, por conseguinte, a arte desse desejo, a maneira mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a esse órgão, que seria aqui o encéfalo que ele fala mesmo, não a de o fazer obter a visão, pois ele já a tem, mas uma vez que ele não está na posição correta e não olha para onde deve, dar-lhe os meios para isso. Que é uma definição belíssima de educação de Platão no livro 7 da República, o mesmo livro que tem o mito da caverna, né, que começa com a imagem da caverna. Então, ele diz que a educação não é você moldar, a palavra moldar não existe, tá, gente, na filosofia de Platão, graças a Deus. A ideia não é moldar. A ideia é que cada um já tem dentro de si a capacidade de buscar conhecimento. Então, você vai direcionar esse olhar da criança, ele diz, para onde deveria, para conhecer a verdade, para conhecer o bem, e não para conhecer como matar, como roubar, entendeu? Então, direcionar o olhar da criança para onde deveria. Então, a educação é a arte, né, de dar os meios corretos para que isso aconteça, uma educação do psiquismo. E no livro 10 da República ele diz: ora, por um lado, aquilo que o impele a resistir é a razão e a lei. Por outro lado, aquilo que o puxa para o sofrimento é a própria ficção.
Platão está dizendo que nós temos afecções, sentimentos internos que nos puxam para a dor, para o sofrimento. E por causa disso a gente começa a agir sem perceber que está agindo, né? Movido pelo medo, pela raiva, pelo ódio, etc. E já aquilo que me impele a resistir, a educação para Platão é uma educação também para resistência. Resistir, ser capaz de autodomínio, ser capaz de agir, não se deixar tomar, por exemplo, por um sentimento. Isso então está na República. Lá nas Leis, livro 1, as Leis é a última obra dele, um conjunto de 12 livros. No livro 1 ele diz assim: a educação a que nos referimos é a formação desde a infância para a virtude. Ok? Mesma coisa que está lá na República. O que torna o indivíduo entusiasticamente desejoso de se tornar um cidadão completo, sabendo tanto governar como ser governado com justiça. Então, educar para ele não é ensinar uma técnica. Educar é dar os meios necessários para que essa criança, esse jovem, se torne capaz de autonomia, né? Capaz de cidadania, capaz de agir bem, né? No diálogo com o outro, na vida em comum com o outro. Livro 2, ele diz: aquilo que concerne a formação do reto uso dos prazeres e dores e que faz com que do início ao fim seja odiado o que deve ser odiado e amado o que deve ser amado, após ter sido distinguido pela razão, será denominado de educação. Então, educação é um processo em que a razão, o elemento racional, conhece e domina prazeres e sofrimentos. Todos nós temos prazeres e sofrimentos e não é para deixar de ter. Mas ele diz, ao conhecer os meus prazeres, os meus sofrimentos, ao tomar consciência deles, eu tenho poder sobre eles. Então não me deixo completamente levar só pelo prazer ou pelo sofrimento. Então esse autodomínio aí ele chama de educação. E no livro 7 das Leis, um livro muito importante sobre educação, a vida reta não deve visar exclusivamente aos prazeres, nem se esquivar inteiramente às dores, aos sofrimentos, devendo assim encerrar aquele estado intermediário de leveza. E sustento que pela força do hábito é na infância que se implanta em todos, de modo decisivo, a totalidade do caráter. É um valor muito grande que ele dá para a infância, para a educação da criança e do jovem, porque é o momento de formar o caráter, né? O caráter aí é o modo como você vai agir e reagir durante a vida, né? Diante das vicissitudes da vida, digamos assim, né? Você vai agir bem ou mal, né? Então, a vida reta, ela não vai fugir dos prazeres, não vai fugir das dores, vai conviver com eles de uma maneira equilibrada, okay? Com autodomínio, com resistência, né? Com esse estado interno que ele chama de virtude. Então, Platão dá um grande valor para a educação, gente, gigantesco. Então, a gente tem provavelmente a primeira filosofia da educação com Platão, na República e nas Leis. É isso que eu estou defendendo nesse livrinho. A gente não teve filósofo antes dele que fizesse uma reflexão sobre o que é educar, né? A educação dada na época, quais são os princípios, os ensinamentos, os métodos necessários para se educar para uma vida ética, para uma vida política a melhor possível, né? Então é muito fácil a gente falar assim, estou jogado aqui nessa vida política, não estou nem aí para ela. Para Platão e para Aristóteles isso é um absurdo, o ser humano é um ser político, ele está envolvido na vida em comum. Ele pode não querer fazer nada, mas não fazer nada é uma decisão também, uma opção política, né? Então, ao agir, eu afeto o outro. Então, eu preciso tomar consciência disso, né? E me educar aqui para que eu possa agir bem, né? Então, o educador é aquele que está do lado do educando, trazendo para o educando os instrumentos necessários para que ele possa construir dentro de si mesmo as condições que são vitais para Platão. Condições para uma ação realmente ética. Então, ninguém nasce ético para Platão, né? A gente vai se tornar através de uma educação que acontece de vários modos. Então, é na escola, é através das leis, é na convivência com o outro. Mas vejam que tudo isso exige uma coisa importante, humildade. Humildade. Se não tiver humildade, ninguém se educa, não. Quer falar? Tô nem aí porque você está falando. Eu sei tudo, né? Aí a gente tem os tiranos, né? Mas para Platão a gente tem também um tirano dentro da gente. Então a gente precisa tomar consciência disso também. De momento que a gente está sendo movido por uma tirania interna ou por um rei filósofo, né? Por alguém que quer ter
conhecimento de si, autodomínio, capacidade, desejo de agir bem. Bom, acho que tá bom demais, eu quero ouvir vocês agora, por favor. Acho que nós já até passamos do horário, né, Marcos? Valeu, gente. Obrigada.